E em estúdio para analisar os destaques do dia está, como sempre, João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começamos pela questão da Espanha, já deixamos aqui um bocado a Grécia de lado. Parece que a Espanha está a ter um tratamento um pouco diferente daquele tratamento que foi dado primeiro à Grécia e depois a Portugal, ou seja, não vai ser obrigada a ter aqui uma margem de manobra, uma forma de adaptar as metas. Sem dúvida nenhuma. Penso eu que por dois motivos. Um, pela própria natureza dos espanhóis em si, ou por três motivos. A própria natureza dos espanhóis em si. Dois, a dimensão da economia espanhola, que tem um impacto que qualquer solavanco, qualquer espirro, tem um impacto muito maior do que a questão irlandesa, portuguesa ou grega. E, em terceiro lugar, talvez alguma preocupação hoje em que as próprias medidas de cortes pelo simples facto de se tomar uma política de austeridade seja suficiente e não tenha outras consequências negativas. E dada a dimensão da economia espanhola, penso que os espanhóis facilmente conseguiram, de uma forma ou outra, negociar um déficit mais calmo, digamos assim. Estão a aprender com os casos, com os exemplos dos parceiros europeus, nomeadamente com a austeridade na Grécia e em Portugal? Eu não sei se estão a aprender. Estão com receio que possa acontecer o mesmo. Possa acontecer o mesmo. E, obviamente, se acontecer o mesmo em Espanha, que a questão aqui também se coloca é, se não começou já a acontecer, se acontecer o mesmo em Espanha, a situação parece-me que podemos perder o controle. Ainda assim, e se olharmos friamente para esta situação, num primeiro momento, quando Mariano Rajoy anuncia há umas semanas que não vai cumprir com a meta orçamental para este ano, os mercados acabaram por reagir com algumas pressões, alguma instabilidade, mas a verdade é que ontem, depois do encontro do Eurogrupo, depois de voltar a frisar que, e nomeadamente o Ministro das Finanças espanhol, voltar a frisar que não vão conseguir e que não pretendem fazer ou cumprir uma austeridade tão grande, a verdade é que os mercados parecem ter aceitado rapidamente esse cenário. É também, precisamente pelo que já disseste, pelo facto de Espanha ter um peso diferente do que até Portugal, Irlanda e Grécia juntos. Tem um peso diferente, mas eu não tirava grandes conclusões ou conclusões a médio prazo, ou melhor, a curto prazo, sobre a reação dos mercados em relação a ontem. Os mercados ainda estão a digerir, os investidores em si, ainda estão a digerir a situação grega. Por isso eu tenho algumas preocupações em relação às próximas semanas, em relação à situação que possa acontecer, tudo o que possa acontecer em relação não só à Espanha, mas à Itália também. Que era a questão que eu tinha a colocar. Parece que de alguma forma pode abrir-se aqui um precedente. Ou seja, a Itália agora vir e dizer, bem, nós também estamos com algumas dificuldades, também vamos querer gerir esta meta orçamental, sendo que Juncker ontem disse que o importante, ou deu a entender pelo menos que o importante é que não o valor da meta orçamental deste ano, mas que em 2013 seja cumprido o valor previsto para essa altura. Com certeza. Agora, parece-me a mim que os responsáveis políticos estão a ter alguma, ou estão com a esperança que a pressão dos mercados, a pressão dos investidores agora seja bastante menor depois que a situação grega está resolvida. Porque ficámos todos com a sensação de que, de uma forma ou outra, se colocou uma pedra sobre o assunto. Não é bem assim. Eu acho que ainda vamos ter aí, parece-me óbvio, uma Grécia novamente, que o problema grego vai voltar à tona. Acho que apenas se resolveu o stress imediato. Portugal é outra questão. Não me parece, já ouvi comentários que Portugal, inclusive este ano, que poderá haver qualquer desenvolvimento até ao final do ano, poderia precisar de mais dinheiro. Eu aí tenho as minhas dúvidas, até pela questão e pela mensagem política muito forte do atual governo, que apostam tudo numa questão de credibilidade. Vítor Gaspar disse inclusivamente ontem que não há esta flexibilidade para a Espanha, não vai acontecer para Portugal. A mim parece-me que essa mensagem que é defensável, de acima de tudo mostrar credibilidade para depois em 2013. Eu não acredito depois na segunda parte, não acredito da forma técnica e de expectativa, nem acredito que a mensagem política seja por si só suficiente. Que seja por si só suficiente, ou que eles próprios acreditem nisso. Acho que é importante, um ponto de vista de passar para o mercado e essencialmente para as outras forças políticas europeias, que Portugal está empenhado e que não vai
fintar as regras que foram acordadas. Por isso, até ao final do ano, não parece que Portugal em si, a não ser que aconteça algo de drástico ou de algo que não esteja agora, que não seja possível quantificar, que vá aos mercados. Espanha em si, eu ponho um bocadinho mais coloco um pouco mais de cautela. Eu acho que as próximas semanas, 2 semanas, vão mostrar algo em relação a isso. Se tivermos um período de tranquilidade em que algumas metas sejam atingidas, se bem que com alguma escorregadela ou outra, como é este caso, e se não tiver impacto num período curto de tempo, não irei ficar... quer dizer, aí sim, penso que as coisas poderão melhorar. Olhando para outras questões, a Fed volta a reunir-se hoje, a expectativa dos investidores é que não haja mudanças nem nos juros, nem ao nível dos estímulos económicos. Parece que faz sentido, nesta altura, não se estimular mais a economia com base, essencialmente, naturalmente noutros dados, mas essencialmente nos dados do mercado laboral. Quer dizer, a nível da taxa de juros, parece-me que a vão manter como está. A nível do tão proclamado e do tão esperado ou não Quantitative Easing 3, esse programa parece que não irá acontecer para já. É óbvio que já parece que foi passado para fora da equipa do Bernanke que esse instrumento está em cima da mesa, que já foi estudado e poderá ser aplicado de um momento para o outro, mas as expectativas dos economistas em geral é que para já os números dos dados que têm saído não mostram uma necessidade imediata para que tal aconteça. Por isso acho que não vamos ter grandes novidades a esse nível vindo do FED. Olhando para outra questão e voltando, atravessando novamente o Atlântico em direção à Europa. Tivemos aqui e ainda não tivemos a oportunidade de desenvolver muito esta questão, a LTRO, a Operação de Cedência de Liquidez do Banco Central Europeu, acabou por ser, e a questão que sempre se fala, ou que se falou nestas duas especificamente, com prazos inéditos a 3 anos, foi que foi um sucesso, teve uma procura elevada, os montantes elevadíssimos procurados pelos bancos. A questão que se coloca e que parece que ninguém tem resposta, e queria saber qual é a tua opinião, é: esse dinheiro, essa liquidez vai chegar à economia real de países como, por exemplo, Portugal, que precisam nesta altura de crédito, não só as empresas, mas também as famílias, para dar também aqui alguma força à economia ou não? É uma excelente pergunta. É difícil de avaliar. Temos que colocar as coisas numa determinada perspectiva. Esse exercício teve 2 fases. Teve uma em dezembro, teve outra no final de fevereiro. Os montantes são, como referes, elevadíssimos, substanciais. E temos visto todos os dias a comparação entre esse montante e os depósitos no Banco Central Europeu, e a questão que se coloca, mas parece que de um lado os bancos foram sacar a um lado e colocar do outro. E aí coloca-se aquela questão pertinente da falta de confiança nos mercados, entre parceiros, entre bancos, o mercado monetário interbancário não existe, etc. Isso é um ângulo e parece-me que é defensável, e os números parece que demonstram que o dinheiro, que o cash, não vai para lado nenhum. Isso é um lado. Por outro lado, nós sabemos perfeitamente quais são o grande número das contrapartes que tiveram acesso a esse instrumento. Sabemos também quais são as necessidades que eles têm. Logo, o que me parece que aconteceu foi que, caso a caso, no caso português, potencialmente, o que vejo foi que estes montantes foram utilizados como um instrumento de liquidez e de gestão de balanço. Os bancos já há muito tempo, e não só os portugueses, estavam a gerir os administradores financeiros, os CFOs, com certeza que isto foi uma almofada de conforto, porque estavam habituados a viver quase no dia-a-dia as suas questões de liquidez, com poucos instrumentos acessíveis a médio e longo prazo, e agora tiveram algo há 3 anos que há muito tempo que não viam. Onde é que esse cash foi colocado? No caso português, eu poderia dizer que pode ser utilizado para amortizar a dívida própria, porque não nos podemos esquecer que os bancos têm um plano de pagamento de dívida. Eles próprios têm também uma espécie de programa de austeridade, ou mesmo um programa de austeridade. Basta olhar para os rácios que têm que cumprir, acaba por ser uma espécie... Eu diria um programa de austeridade extremamente severo, muito mais severo, e que obriga uma dieta fortíssima. Quer dizer, isto, além de todos os pontos que constam nas obrigações que os bancos têm, os bancos portugueses em concreto têm, só a questão da desalavancagem é brutal.
Isso, o que está planeado, o que foi acordado, é brutal. Partilhas daquela visão, não sei se diria mais extremista, mas um pouco mais radical, de alguns analistas que dizem que estas LTRO serviram apenas para... Foi um favor que o Banco Central Europeu fez à banca para ajudar precisamente o setor financeiro que não está a ajudar as respectivas economias, nomeadamente, e voltamos sempre ao mesmo, através da concessão de crédito. Eu não diria que era um favor, porque deste ponto de vista... Se não favor porque o juro pago é reduzido, acaba por ser digamos, um empréstimo bastante atrativo. Eu acho que poderá haver algumas contrapartes, eu não diria tanto em Portugal, diria mais em Espanha e Itália, por curiosidade, que utilizaram, basicamente estão a fazer dinheiro com isso, que utilizaram esses fundos para irem comprar dívida pública de curto prazo. E já agora, com isto não se pode tirar conclusões que pelos montantes que chegam aos depósitos do Banco Central Europeu, que o montante não foi considerável, isso não é verdade. Basta que o vendedor seja uma instituição financeira, que quem tenha sacado esse dinheiro tenha comprado os títulos e o dinheiro vai parar na mesma ao Banco Central Europeu como colateral. Mas de facto houve transações, que é uma das questões principais que se colocam. Mas voltando à questão do favor, eu não acho que seja um favor, acho que isto são duas coisas. Era uma necessidade. Certos bancos poderiam não ter uma necessidade extrema, outros tinham de facto, porque há muito tempo que não tinham acesso a liquidez. Qualquer instrumento, de liquidez e dois a médio e longo prazo. E também não nos podemos esquecer que isto é, de uma forma ou outra, acabámos de falar há pouco... Quantitative easing. Isto é uma forma de quantitative easing. Uma forma dissimulada de quantitative easing. Simulado ou não. Eu não sei se é dissimulado, eu acho que é óbvia, mas não foi pelo menos apresentada... Em termos legais, pelo menos como sendo... Exatamente, dessa forma, mas usando uma certa expressão, isto não está muito longe de ligar a impressora. E pouco a pouco, mesmo sem ter um programa estabelecido como são feitos nos Estados Unidos, as coisas são feitas de forma muito claras, aqui pouco a pouco, com determinados instrumentos, este tipo de política tem sido seguida. E isso é outra questão que vamos ter que esperar para ver as implicações. João, muito obrigado pela tua análise. Muito obrigado. João Ferreira Marques, Managing Director da White Star.